Nesse vídeo eu vou apresentar para você o que realmente é o ego, utilizando principalmente como base a psicanálise de Freud. Algumas vezes eu vou acabar saindo, eu vou acabar expressando alguma opinião minha, mas eu vou ter como base aqui a psicanálise de Freud. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Ribeiro, eu atendo pessoas com diferentes demandas, diferentes problemas emocionais, há mais de 8 anos. Se você precisar de terapia ou quiser conhecer mais o meu trabalho, na descrição desse vídeo você vai encontrar o meu site e o meu contato. Meu site, caso você queira saber sobre minhas formações e mais sobre mim, e o meu contato, caso você tenha interesse em terapia individual ou coletiva. Mas vamos lá. O que é o ego? O ego, eu vou explicar detalhadamente aqui, vou compartilhar uma apresentação com você, mas eu já te adianto, você não decide ter ou não ego. Ego é uma consequência de uma adaptação à sociedade. É uma adaptação ao convívio em sociedade, ao convívio com os outros. O ego nada mais é do que uma espécie de personagem necessário, ou seja, ele não é opcional, pelo menos não na maior parte da vida, pelo menos não em uma pessoa civilizada, em uma sociedade civilizada, mas vai te ajudar muito se você conhecer o que é ego, porque vai ajudar tanto na sua visão sobre si mesmo, seu autoconhecimento, inclusive às vezes vai te ajudar a se libertar de amarras mentais e vai te ajudar também a reconhecer o ego nos outros. Eu vou compartilhar com você aqui uma apresentação. Só um momento. Beleza, show de bola. O que é o ego com base na psicanálise? E eu já te adianto também uma outra coisa, que esse vídeo aqui, ele não é para ensinar psicanalistas. Eu estou gravando conteúdo, não é visando os profissionais de terapia, apesar que eu tenho certeza absoluta que muitos deles vão se beneficiar desses vídeos. Psicólogos, psicanalistas, terapeutas no geral e etc. Mas eu gravo esses vídeos principalmente para você, que tem problemas emocionais, que precisa se autoconhecer e que precisa aprender sobre essas coisas. Afinal de contas, eu não acho que você deveria ir para terapia só para seguir aquilo que o terapeuta fala, sem que você conheça o que está por detrás daquilo. Porque conhecendo essas teorias, você vai se conhecer, conhecendo a si mesmo, você vai conhecer os outros e você vai poder se transformar através disso. Mas vamos lá. O que é o ego na psicanálise? O ego, definição de ego. O ego é a instância psíquica que media, ou seja, que comunica, que faz uma ponte, que media o quê? Os impulsos do id. Eu vou explicar em outro vídeo o que é o id. Vamos substituir aqui por impulsos dos instintos, tá? Não vou nem colocar aqui, mas id, instintos. O ego é a ponte, é a instância psíquica. Esse é um grande problema, inclusive, quando você vai estudar psicanálise ou alguma outra abordagem. A linguagem, às vezes, não é tão acessível. Isso é um problema. Eu conheço como problema. Por quê? Não precisava ser tão sofisticado assim. Só que Freud era um médico, tá, civilizado, extremamente inteligente. Então ele tinha vocabulário requintado, sofisticado. Essas pessoas estudaram muito para isso. Então é natural que, caso você não tenha tido contato com, por exemplo, instância psíquica, muitas pessoas não vão entender o que é instância, tá? Muitas pessoas não vão entender uma série de coisas aqui, só que eu vou explicar, tá bom? Então, o ego é uma instância psíquica. Bora lá. Uma instância psíquica é uma qualidade mental, é uma parte da mente, é uma área da sua mente que media os impulsos, instintos, tá? Impulsos do id. O id são os instintos básicos, tá? É o seu lado primitivo e as exigências da realidade.
ok? O ego é uma instância psíquica que media os impulsos, seus instintos, sua parte primitiva, o que quer sexo, o que quer comida, que está necessitado tem alguma necessidade básica, carinho, amor, atenção, e as exigências da realidade. A realidade, a sociedade, exige de você comportamento, que você seja civilizado. Você não pode fazer o que você quer. Se você deseja uma mulher, você não pode tirar a roupa dela ali, porque senão você vai ser preso, e não pode ter relação sexual com ela. Então, você precisa criar o ego. E eu vou continuar aqui para você entender. Ele surge para ajustar os desejos inconscientes. Deixa eu botar um lapisinho aqui. Ele surge para ajustar os desejos inconscientes às condições externas e à sobrevivência do indivíduo. Você sabe que se você não se ajustar, não ajustar os seus desejos às condições externas, à sociedade, às leis, você provavelmente não vai sobreviver em sociedade. O mínimo que você vai ter é que você vai ser preso. O máximo é que vão matar você. Ok? Beleza, vamos seguir aqui. De onde que nasce o ego? De onde que vem o ego? No início da vida, o bebê é dominado pelo id, impulsos primitivos, buscando apenas satisfação imediata. Então, o que o bebê quer? O bebê quer saciar a fome dele, o bebê quer carinho na hora que ele quer, o bebê caga, mija na hora que ele quer, ele não tem preocupação em ir na privada, até porque ele não tem controle do esfíncter. O bebê só quer satisfazer suas necessidades, tá? Tem mais coisas, mas com base nesse conceito é isso. Você quer satisfazer as suas necessidades imediatas, quer satisfação imediata, quer comer na hora que quer. E inclusive o bebê aprende isso. Ele chora e logo, muitas vezes, vem peito, vem o leite materno. E ele tem essas necessidades muitas vezes satisfeitas de forma imediata. Ele vai aprendendo que nem sempre é assim, tá? E eu vou explicar. A realidade impõe limites, forçando a criação do ego para regular os impulsos. Então, você vai aprendendo que comida não é na hora que você quer, tem um horário certo. Depois você vai tendo controle do esfíncter e você vai aprendendo que você não pode fazer cocô onde você quer. Você tem que fazer dentro do banheiro. Depois, você vai aprendendo que você não pode nem mesmo falar o que você quer. Você não pode nem mesmo expressar todas as suas vontades. E aí, você precisa construir o ego. O ego é a instância psíquica que vai te adaptar, que vai te ajudar a se ajustar à sociedade, às regras, para que você não seja punido ou morto, porque você precisa se adaptar à sociedade. O ego se desenvolve para negociar entre o desejo e a frustração. A frustração de quê? Frustração de não poder satisfazer os seus desejos no momento exato que você quer. Eu quero comida agora. Mas aí, seu pai e sua mãe vai te dar comida assim, na hora que você quer, quando você já tem 12 anos de idade, quando você tem 8 anos de idade? Não é assim. E quando isso acontece, inclusive, nós acabamos atrapalhando nessa criação de limites, nessa percepção que uma criança precisa ter para ficar bem na sociedade, de que é necessário ter limites. Então, o que o ego faz? O ego, ele é construído e ele se desenvolve para negociar. E eu como que negocia? Entre o desejo e a frustração. Por exemplo, ok? Estou interessado em uma mulher, só que eu só quero sexo com ela, não quero mais nada, só sexo. Eu preciso negociar, o ego vai negociar. O instinto, minha parte primitiva, quer afogar o ganso. O que o ego fala? Não, meu amigo, você vai ter que chamar ela para jantar com educação,
você vai ter que pagar o jantar para ela, você tem que comprar flores para ela, talvez, e etc. Você não pode, apesar que muitas pessoas fazem isso, e pode funcionar, você não pode simplesmente mandar uma mensagem, quero pegar você hoje à noite. A gente sabe que tem exceção, mas no geral você precisa negociar, tá? Negociar esse desejo para que você obtenha, para que você satisfaça a vontade do id e você não seja preso ou punido por conta disso, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo slide aqui, peraí. Funções do ego. O ego, ele é a mediação entre o id, que são desejos, sua parte primitiva, que tem desejos da carne, e a realidade, que tem limites, a sociedade. Tem um livro muito conhecido chamado Mal-Estar da Civilização, de Freud, que também vai falar a respeito dessas coisas. O ego, ele também tem como função regular impulsos para garantir a adaptação do meio ao meio. Você precisa regular os seus impulsos. E eu estou falando muito de sexo porque Freud vai falar muito, né? Logicamente não dessa forma como eu estou falando, mas comida. Você não pode comer, por exemplo, né? Outro dia eu peguei uma condução e me deu uma dor de barriga. Eu posso receber algum tipo de punição se eu simplesmente fizer ali o número 2 dentro daquela condução. Punição mínima que eu posso receber. Eu posso me sentir envergonhado, as pessoas podem rir de mim, as pessoas podem me xingar, as pessoas podem fazer várias coisas. Punição máxima, ali no máximo, multa, sei lá, não sei. Mas percebe que tem um monte de vontades, impulsos, desejos que você não pode satisfazer na hora, seja necessidades básicas, né? Tudo, comer, ir ao banheiro quando você quer, etc. Você sempre vai precisando se segurar. E é o ego que regula, que regula esses impulsos. Quais? Todos os impulsos primitivos, para garantir a adaptação ao meio. Usar mecanismos de defesa para lidar com conflitos psíquicos. Eu vou gravar um vídeo só falando sobre os mecanismos de defesa e acredite, vai te ajudar em tudo esse conhecimento. Usar mecanismos de defesa, o ego, ele vai criar mecanismos de defesa, formas de se proteger para lidar com conflitos. Conflito, o que é conflito? São duas partes que brigam entre elas. E, obviamente, né, eu quero fazer isso. O impulso, o seu lado primitivo, eu quero isso. O ego não pode isso. Não é possível fazer isso agora. Isso gera um conflito. E isso vai gerar mecanismos de defesa, que é um assunto para um outro vídeo. Lógico que tem mais coisas sobre isso. Equilibrar prazer e sobrevivência. Eu posso ter todo tipo de prazer que eu quero? Não posso. Ele tem que estar nos limites do permitido, nos limites da regra, porque senão eu não sobrevivo. Eu posso ser preso, posso ser severamente punido, eu posso até mesmo ser assassinado, morrer e etc. Principalmente em tempos, dependendo inclusive da sociedade que se vive, né? Cadeira elétrica e etc. Construção do ego. Já passamos por aqui? O ego não nasce pronto. Ótimo. Você nasce com impulsos, você nasce com o id, você nasce com vontade de comer, você nasce com vontade de ir ao banheiro, você nasce com vontade de um monte de vontade, de impulsos primitivos, que todos os bichos têm. E os cachorros são assim. Meu cachorro vê um outro cachorro, ele vai lá e faz o que ele quiser. Meu cachorro vê uma comida ali, come. Meu cachorro quer fazer cocô, faz ali na hora. Meu cachorro quer vomitar, vomita ali na hora. Todos os animais são assim. O ego, ele se desenvolve gradualmente. À medida que você vai necessitando construir o ego, você vai construindo. Então, a criança vai ouvir ali falando, papai e mamãe falando, não pode, já falei com você. De repente vai dar uma palmada, de repente vai fazer uma coisa mais severa.
e ele vai precisando desenvolver esse ego. Tem um problema aí, é lógico, né? Às vezes, se for uma criação rígida demais, você pode se prender, se reprimir, se regular muito mais do que você deveria. E aí você causa uma espécie de desequilíbrio. Você não só se regulou ou se prendeu para que você pudesse viver bem na sociedade. Você chegou ao extremo, você passou dos limites, você agora não está falando apenas nos momentos que você deve. Você nem fala agora em público. Você está agora completamente preso. Você pode realmente começar a se regular e prender mais do que o necessário, porque tudo vai depender do contexto. Lembra que quem cobra de você essas regras, que você se regule seus impulsos, é o grupo, né? Que é uma sociedade, né? Duas pessoas, por exemplo, você e um outro, já pode necessitar que você se regule. Tanto que muitas pessoas podem fazer sozinhas aquilo que ela jamais faria na frente de uma outra pessoa. Porque a partir do momento que tem mais uma pessoa, ela precisa se regular. Ela precisa regular seus impulsos. E aí, um grupo, e aí uma sociedade. E você vai desenvolvendo baseado no quanto você percebe que é necessário. Ele se forma a partir das experiências e das identificações com figuras significativas, pais, cuidadores e mães. Identificação, você vê a pessoa e você se identifica com ela. Você vê que o outro está se comportando dessa forma. Identificar vem de tornar-se idêntico, imitar. Vem de se sentir sendo ela, ou de querer ser como ela. E aí você também pode construir o seu ego baseado nisso. É muito comum você estar num grupo, você admira alguém, você se identifica com alguém, alguém chama a sua atenção, você começa a agir como aquela pessoa. Você fala muito palavrão, de repente você conhece alguém que não fala palavrão nenhum e você se identificou, você gostou dela. Logo, você começa a também criar essa fantasia, esse ego, essa máscara social, baseado naquela identificação também. A identificação faz com que características de outras pessoas sejam internalizadas no ego, que eu acabei de falar. Viu características em outras pessoas se identificou com ela. Isso que você está construindo, chamado de ego, vai, consequentemente, captar essas características. Você literalmente vai construindo o seu personagem. É por isso que o ego também é conhecido como falso eu. E, logicamente, eu acredito que não tenha nenhum tipo de literatura do Freud falando isso, mas você vai ler sobre falso eu. Quem fala muito é um guru chamado Osho, não sei se você conhece, ele vai falar falso eu ou falso centro. O Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora, O Novo Mundo, também vai falar sobre isso. Outros autores, como Alan Watts, outros autores, como muitos autores que vão falar, por exemplo, inclusive sobre Zen Budismo. O budismo também tem muito isso. Essa questão de existir uma falsidade, existir uma máscara. E a gente vai se aprofundar mais sobre isso. Vamos lá. O ego e a realidade. O ego precisa equilibrar três forças. O id, que são os impulsos primitivos, como eu te falei, desejos inconscientes, impulsos primitivos e desejos inconscientes. O que é impulsos primitivos? Sexo, comida, ir ao banheiro, pode ser afeto também, e etc. O superego, então o ego precisa equilibrar o id, o superego, que são regras morais. A gente vai gravar um vídeo só sobre isso, o que seria o superego para Freud. Isso daqui é a segunda tópica de Freud, eu vou gravar um vídeo também falando sobre isso. E a realidade. Então, o ego precisa equilibrar os impulsos primitivos, as regras morais e valores internalizados, que a gente vai falar sobre isso, mas basicamente é quando você começa a seguir determinadas regras morais, pode ser da sua igreja, pode ser dos seus pais, pode ser de onde for,
você começa a internalizar, isso começa a se tornar parte de você. E isso pode virar uma espécie de cobrador interno. Se você sair dessas regras, você pode inclusive se sentir como se estivesse se autopunindo. Cria-se conflitos por conta disso também. Realidade, restrições do mundo externo. O mundo externo tem restrições, como eu falei. Você faz o que você quer. Botou mais uma pessoa e já começa a não fazer o que você quer. Mas, se você for muito íntimo, até dá para fazer muita coisa. Colocou mais um grupo e agora já as rédeas foram puxadas com força. Você tem várias limitações. Colocou uma sociedade inteira e agora tem muita coisa que provavelmente você não faz porque você está numa sociedade. Isso é ruim? Não. Mas Freud vai dizer que isso cria problemas, tá? O ego funciona como mediador, garantindo que o sujeito consiga agir de forma adaptada à sociedade, como eu já falei sobre isso. O ego, ele te ajuda a se adaptar à sociedade, às regras, ao que a sociedade cobra de você. Ela diz para você, não pode isso, não pode aquilo. Ok? Um resumo final que eu fiz aqui, né? A parte da mente que regula os impulsos, isso é o ego. Impulsos e limitações, o ego regula seus impulsos. O ego surge porque tem impulsos para serem regulados. Construído por meio das relações sociais e identificações. À medida que você vai se relacionando com os outros, você vai construindo essas regulações, vai percebendo que é necessário regular e também baseado nas identificações. Me identifiquei, gostei daquela pessoa, você começa a também criar esse falso eu baseado nas suas identificações, responsável por equilibrar desejos, moralidade e realidade. Fundamental para o funcionamento psíquico social. O ego tem muito a ver, o ego é isso. O Osho vai falar que o ego é o subproduto da sociedade. O ego só existe porque existe a sociedade. É isso. Eu super espero que eu tenha ajudado você. Eu super espero que você tenha entendido. E eu não quero que você tenha isso como conhecimento só. Para quê? Para dar aula? Não, não, não. Aí não. Aí você tá. É coisa de ego. Né? A gente ouve muito falar a expressão, é por ego. Vai na academia malhar o ego. E o que é malhar o ego na academia? É me exibir para os outros, é me importar com a opinião dos outros, é me importar com o julgamento dos outros. Aprender isso para apenas teoria não é legal. É bom para você se observar. A gente vai falar depois sobre a sombra de Jung. Isso daí Jung provavelmente pegou, ele também estudou com Freud, e já tem um vídeo que eu falo sobre a sombra, tá? Você pode procurar aí sobre a sombra. Mas é importante você reconhecer que muitas vezes você não é verdadeiro e que é natural que seja assim, porque você está na sociedade. E tem muito autoconhecimento nisso que eu passei para você. E é todo mundo assim, tá bom? Todo mundo assim. Lógico, tem outras coisas para falar que vão englobar a espiritualidade, mas a base é assim. Todo mundo foi construindo o seu ego para frear seus impulsos e ele foi fazendo isso com base na convivência com os outros e identificações. Por isso que existem conflitos. Existe conflito entre id, entre seus impulsos e o ego. O id quer, não quero isso agora. O ego fala, não pode. Você precisa seguir essa regra. Se você fizer isso agora, você vai ser preso, você vai ser punido. Ok? Espero demais ter ajudado. Precisando de terapia, abaixo aí na descrição você vai saber mais sobre mim, vai poder saber, entrar em contato comigo no WhatsApp ou se inscrever numa ficha lá para terapia em grupo. Qualquer coisa, se inscreva no meu canal, tá? Se puder, me ajuda aí com seu like, me ajuda a saber que eu estou na direção certa para te trazer conhecimento que realmente some na sua vida. Deixe seu comentário se quiser deixar uma opinião ou uma recomendação sobre um próximo vídeo, fique à vontade, tá?
Te aguardo num próximo vídeo. Até mais.